Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os presentes, conectados. Em algum lugar do mundo deve ser algum desses períodos. Eu gostaria de agradecer então a conexão de todos. Quero agradecer também a organização do Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia por esse esforço concentrado que nos permitiu que nós nos reuníssemos aqui, nesse agora. Meu nome é Krishna Passos, sou doutor em arte, defendi recentemente minha tese de doutorado aqui no programa de pós-graduação da Universidade de Brasília. Trabalho com arte sonora e vim falar um pouco para vocês sobre o artigo Vislumbramento Sônico. Esse artigo é um fragmento da minha pesquisa e nele eu vou abordar basicamente um recorte da minha produção que é baseada na cimática e nas suas relações com a luz, com a possibilidade de projeção e a intervenção dessas projeções, realizando esse trabalho que é um tipo de projeção analógico que acontece em tempo real e é um ciclo que não se repete. Então é um trabalho que, assim como outros trabalhos da minha produção, eu considero eles como sistemas circunstanciais instáveis, né? Esses sistemas, eu elaboro eles em diversas plataformas e, dentre elas, eu trabalho com essas interseções entre som e matéria, que é o que eu vim mostrar aqui para vocês, mas também entre som e organismos vivos, laser. Então eu trabalho com uma gama de linguagens que se misturam nessas minhas construções poéticas, nesses sistemas circunstanciais instáveis, inclusive devido à minha formação, que também tem um pouco de audiovisual, de música, de arte sonora, cinema. Então, eu busco, assim, explorar espaços um pouco incomuns na arte. Então, essa parte esse recorte que eu vim trazer para vocês, esse recorte, essa produção que é baseada na cimática, né? Então eu comecei a desenvolver minhas pesquisas em cimática em 2012, quando eu cheguei até a cimática de uma forma bastante intuitiva, antes de conhecer o fenômeno em si e toda a sua elaboração há séculos atrás. Então eu comecei a pensar numa instalação para espelhos d'água na paisagem, especificamente em um lugar aqui em Brasília, que é a Praça do Museu Nacional da República, que tem espelhos d'água circulares com aproximadamente 20 metros de diâmetro. Então eu comecei a desenvolver essa proposta e depois ela me levou até a pesquisa no doutorado. No decorrer do processo eu eu instalei esse espelho d'água esse alto-falante num espelho d'água, né? E assim eu trabalho com frequências que criam essas formas, essas dinâmicas, esse jogo de ondas que se alternam. Em alguns momentos as ondas são
maiores e outras menores, né? Com essa instalação, eu também depois cheguei a desdobramentos, como, por exemplo, esse vídeo arte que eu vou postar para vocês aqui no chat. Então, há um jogo ótico que entre a imagem e o formato das ondas. Então, em alguns momentos, nesse vídeo arte, essas ondas elas aumentam a sua amplitude, né, de ondas, suas cristas ficam maiores, mais côncavas, e em outros momentos elas são ondas menores, e quando há essa alternância, em alguns momentos dá a impressão de que há um jogo ótico de zoom que aproxima o espectador do epicentro das ondas, mas na verdade é esse deslocamento que o efeito visual provoca, né? Um outro desdobramento é essa instalação que eu realizo em tempo real, e os reflexos são projetados no teto. Infelizmente eu tenho poucos registros desse trabalho, porque ele acontecia em ambiente escuro e eu não consegui muitos registros, porque durante a performance eu estava performando e não consegui, por questões de ordem prática. Tem também esse desdobramento nesse objeto que chama-se epicentro ouro, né? Ele é um objeto autônomo, né? Toda a engrenagem, todo o mecanismo de realização do som está embutido dentro do objeto, né? É um objeto cilíndrico de aço. Bom, depois vieram esses testes e esses trabalhos que são realizados com um diálogo entre duas simáticas, né? Então, um dos alto-falantes ele tem uma frequência e o outro começa numa outra frequência, então eles fazem simáticas diferentes. No decorrer do tempo, um som contamina o outro, então eles vão se alternando, como se fossem as próprias relações humanas mesmo, em que um som ele contamina o outro e vice-versa. Então, em alguns momentos, há sincronicidade entre esses sons, criando um uníssono. Em outros momentos, há uma divergência entre esses sons. Em outros momentos, há um silenciamento de um para o outro, né? Esse trabalho, ele também experimento ele com orégano em pó na superfície também, que dificulta a visualização dos alto-falantes. E esse trabalho ele me levou à realização desse outro trabalho, que é o Epicentro Realidade Flexível, né? Então, eu tenho nesse ambiente, nessa piscina, eu tenho uma GoPro dentro da água, apontando para a superfície. Então, quando eu vou desenvolvendo as sonoridades, a cimática altera a imagem, né? O registro da imagem, criando esses efeitos óticos. Então, eu considero, inclusive, esse processo como uma interface de manipulação direta da imagem, né, de uma forma ótica, né, pelo som, né, uma relação direta entre som e imagem, o som manipulando a imagem de forma fotográfica. Ao final, eu gostaria de
Se me restar um tempinho, eu gostaria de mostrar um pedacinho desse trabalho também. Bom, e agora o Epicentro Biótica Celeste, né, que é esse trabalho que eu enfatizo aqui, em que ele é realizado em cima de um retroprojetor antigo, mas dentro desse retroprojetor eu instalei o alto-falante e o sistema de som. Então, na superfície desse projetor eu coloco uma placa Petri de vidro com água e o som ele tem um repertório cíclico. Ele vai indo e voltando entre 100 e 20 Hz. Então, além de sofrer a influência do som, o líquido sofre também a influência dessa pequena ventoinha que gera um movimento de ar. No decorrer do tempo, a cada 10 minutos, eu vou ali e pingo gotas de determinados óleos, né? Eu trabalho com vários tipos de óleos, são óleos de dendê, de coco, de babaçu, tem outros óleos medicinais se eu lembrar daqui para ali eu falo para vocês. Mas cada um desses óleos, eles têm uma densidade diferente, né? Uma coloração também. Então, esse movimento de som e de ar vai criando um universo fluido, né? Que eu chamei de biótica celeste. Nessa montagem há uma sobreposição da lente. Mais à frente eu vou mostrar para vocês o projetor. Então, o espelhamento da imagem rebate e o espelho ele cria um segundo rebatimento, né, que cria essas formas que elas são espelhadas, né, e elas são duas projeções projetadas uma sobre a outra, né, com essas transparências e esses movimentos que eles são cíclicos, né, essas movimentações do som, mas infinita as possibilidades de combinação, né, e elas nunca se repetem, né. Então a gente acaba tendo como resultado disso uma projeção que acontece em tempo real de uma forma analógica, né? Nesse caso aqui, essa intervenção ela ocupou o teto da entrada de uma galeria, a Galeria Decorators, antes da pandemia, né? Acho que aqui dá para enxergar um pouco melhor, né? Eu tenho aqui o projetor, o retroprojetor e a projeção aqui em cima. Então, a cada 5, 10 minutos eu ia ali e jogava um outro elemento, né? Óleo de copaíba, óleo de andiroba, né? E também um pigmento, né? Eu também, em determinada altura do processo, eu incluo esse pigmento azul já no final da sessão, digamos assim. Bem, essa é só um pequeno fragmento dessa minha produção.
e desses trabalhos que eu considero eles como essas perdão, eu acho que, não sei, deu um erro de enquadramento aqui, eu me dispersei, mas então é isso. Agora eu gostaria de passar para vocês aqui um pequeno trecho do vídeo dessa intervenção, para que vocês tenham uma ideia um pouco melhor do que estamos falando em termos de resultado plástico, né, e estético, né. Esse som era lá fora na festa, né? O som do objeto em si, você escuta no fundo, né? Vou avançar um pouco para não tomar tanto tempo. Bem, como vocês puderam ver, é um trabalho que reúne uma série de questões da física ótica, da física acústica, e um trabalho que, assim, eu acho que reúne boa parte dos meus pensamentos em arte. Gostaria de aproveitar só mais um minutinho para que vocês
possam entender como funciona o realidade flexível. Só um segundinho, só para não ficar aquele gostinho de curiosidade. Bem, então é isso. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e eu não sei como é a dinâmica agora, mas estou à disposição do público e da organização para quaisquer esclarecimentos. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.